Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Patrícia. Estamos hoje com o componente curricular para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2, das Ciências Humanas, História e Geografia. O nosso tema de hoje será sobre migração, tá? Então, será que vocês já pararam para pensar o significado desta palavra, né? O que é um migrante? Ao olhar para esta imagem, percebemos, né, um fluxo ali, ó, de luzes, né, pela imagem, mostrando ali de onde ocorre o maior fluxo de migração. E aí, quando a gente fala de migração, estamos nos referindo ao deslocamento de pessoas de um lugar para outro. Então, muitas vezes você pode fazer, né, uma determinada migração diariamente. Só que a gente muitas vezes não para pensar, poxa, será que realmente isso é um tipo de migração? Então, por exemplo, eu realizo migração quando eu estou vindo aqui gravar essa aula, né? Por quê? Porque eu moro em um outro município e venho para Paulista. Então, eu realizo a migração pendular, que a gente vai ver mais na frente. Então, essa migração, ela pode ser de forma temporária ou permanente. Temporária, quando você vai para um determinado lugar e com o tempo você retorna. E permanente, você vai já com aquele intuito de permanecer naquele lugar que você se deslocou. Seja uma outra região, seja um outro estado, seja um outro município, seja um outro país. Quando a gente fala de migração, alguns fatores vão contribuir para que a pessoa, né, para que o migrante, ele tome determinada decisão. Dentre os fatores que a gente caracteriza, que leva a pessoa a realizar a migração, pode ter as questões políticas, guerra, conflitos religiosos, conflitos étnicos e culturais, os naturais e o econômico. E aí eu destaquei aquela palavra econômico, porque diante de todos esses fatores, o que pesa mais na hora de você tomar uma decisão de se mudar, seja temporário ou seja permanente, é o fator econômico, né? A procura de uma estabilidade financeira é o que vai fazer, na maioria das vezes, você tomar essa decisão. Professora, como é essa questão político, de guerra, conflito religioso? Quando a gente fala questões políticas, por exemplo, essa ideia de esquerda e de direita, né, que está tão forte hoje em dia, então se você é de direita, se você é de esquerda, que entra nesse conflito, pode levar você também a realizar essa migração, né, essa saída do território. Guerra, então quantas vezes a gente identifica, né, aqueles países, principalmente ali do Oriente Médio, que vive constantemente em guerras, né? E a gente vê aquela população muitas vezes fugindo, né? Muitas vezes sendo considerados o quê? Refugiados, né? Que são obrigados a deixar aquele território. Conflitos religiosos, né? Muitas vezes a intolerância religiosa, a não aceitação da religião que você segue, pode fazer com que você, também saia de um determinado lugar por conta da intolerância. Conflitos étnicos e culturais também, né, leva o migrante a realizar essa saída, né, essa retirada daquele território que até então ele estava. E os naturais, por exemplo, uma seca, por exemplo, um tsunami, um terremoto, um vulcão. A gente recentemente passou por aquele problema ali, né, na costa africana, do vulcão entrando em erupção. Então, quantas famílias foi necessário deixar aquele local para ir morar em um outro, em uma casa de um familiar, porque trazia risco. Professora, mas essa questão de fenômenos naturais é o que leva, é o que propõe realmente essa pessoa a sair, mas quando a gente une esse fenômeno natural ao econômico, vai ser, rapidamente uma mola propulsora para você
deixar o seu território. Mas, de antemão, o fator econômico é o que pesa mais na hora dessa decisão, tá certo? Não esqueçam disso. E o fator econômico por quê? A procura de um trabalho, né? Da estabilidade. Então, quantas situações a gente verifica, por exemplo, aqui no Nordeste, né? De uma questão histórica que os nordestinos deixavam, por exemplo, a terra dele natal, a região natal, que era o Nordeste, e ia para a região Sudeste. Por quê? Porque aqui no Nordeste não tinha, né? Essa abrangência de trabalho, e aí eles iam procurar esse trabalho onde? Na região Sudeste. Mas quando a gente fala de imigração, muitas pessoas confundem esses dois termos, tá? A palavrinha migrante, emigrante e imigrante. Migrante é no sentido de você estar ali se deslocando, sair de uma região para outra, como eu falei no início da aula. A palavra imigrante é aquele que chega a um determinado lugar. Então, por exemplo, professora Patrícia está aqui hoje no município de Paulista e vai morar em Portugal. Vê que chique. Então, eu quando chego a Portugal, eu vou ser considerada uma imigrante, tá? Eu vou estar chegando a um lugar. Por exemplo, historicamente, a gente recebeu muitos imigrantes, né? Japoneses, alemães, ou seja, que chegaram aqui também no Brasil. Mas certo, e para eu que estou aqui, né, em Paulista, eu vou ser considerada o quê quando eu ir a Portugal? Para as pessoas aqui de minha convivência, eu vou ser o quê? Um imigrante. Por quê? Eu saí desta região, certo? Então, não confundam. Imigrante é aquele que chega a determinada região. Emigrante é aquele que sai de determinada região. E aí, quando a gente fala dessa migração, ela também pode ser externa ou interna. A migração externa é aquela que vai ocorrer para diferentes países, tá? Você vai estar se deslocando para outros países. A migração interna, ela acontece dentro do território nacional. E aí, como migração interna, eu destaquei 3 tipos. Existem outros tipos, tá? Mas assim, trouxe 3 que são mais marcantes. A migração sazonal, também chamada de transumância, é aquela que está relacionada às estações do ano. Então, por exemplo, pessoas do sertão, pessoas da zona da mata, podem se deslocar para o agreste para trabalhar em uma determinada, servir a uma determinada mão de obra, ao corte da cana, aqui na zona da mata, né, que é muito frequente, no período do corte da cana, as pessoas realizarem esse tipo de migração sazonal. Terminou o corte da cana, eles retornam para a sua cidade natal. A outra migração é a migração pendular, né? Quando a gente fala dessa migração pendular, a gente vai pensar no vai e vem da pessoa. Esse vai e vem é diariamente. Então, por exemplo, lembra quando eu falei no comecinho da aula que eu realizo uma migração para vir gravar a aula? Então, a migração que eu realizo é justamente essa pendular. Eu venho de Recife a Paulista, gravo a aula, quando eu termino o meu expediente, eu retorno a Recife. Entende? Então, você, estudante, pode trabalhar em um outro município e no final do expediente você retornar ao seu município de origem. Então, você realiza o quê? A migração pendular. E eu trouxe aqui, ó, nessa terceira imagem, o terminal, né? Que a gente utiliza muito. Então, esse terminal, ele representa muito bem, né? O terminal ali de Pelópidas. Ele representa muito bem essa migração pendular. Quantas e quantas pessoas, né, estão ali e vão trabalhar ou estudar em um outro município e retornam após o expediente. E a outra migração interna é a migração de retorno,
tá? Então, por exemplo, no período ali, né, do processo industrial, na construção de Brasília, por exemplo, muitas pessoas do Nordeste migraram para essas regiões do país. E migraram no intuito de trabalhar. Terminando aquela fase do trabalho, né, e aí eles não conseguindo mais mão de obra, mais trabalho, eles retornam para a sua cidade, né? Então, essa migração de retorno. E por incrível que pareça, eu realizei uma pesquisa pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde ele dizia o seguinte: dados do Censo Demográfico de 2010, divulgados pelo IBGE, revelaram que o Nordeste foi a região com o maior retorno de imigrantes na primeira década do século XXI. Os estados dessa região que apresentaram migração de retorno mais expressiva foi o nosso estado de Pernambuco. Ou seja, devido ao crescimento econômico que o estado de Pernambuco ele vem passando, então fez com que as pessoas realizassem essa migração de retorno, tá? Uma outra migração interna que a gente também vê, né, é o êxodo rural. Então, quando a gente fala de êxodo, a gente vai pensar na saída. A saída de onde, Patrícia? Geralmente do homem do campo em direção à cidade. E aí, para marcar esse êxodo rural, eu trouxe, né, esse quadro que é de Cândido Portinari, então os retirantes, que quando a gente olha para esse quadro, a gente fazendo essa leitura de imagem, a gente já verifica, né, que essa família, ela precisou sair, por exemplo, do lugar que ela morava, por questões naturais, a gente vê ali, né, um ambiente seco, por questões econômicas, né, a fome, a miséria, a perspectiva de vida, fez com que essa família, né, de retirantes saíssem da sua terra natal à procura de uma vida melhor. Então, a gente, além dos retirantes, a gente tem outras obras que retratam essa dinâmica do êxodo, da fuga, da saída, tá? E aí, esse êxodo rural, a gente vai trazer algumas causas e consequências. Como causa, né, ou seja, como o principal fator que leva esse retirante a sair é a mecanização do campo. Então, o campo, ele passa ali por uma fase de entrada de maquinários. E aí, querendo ou não, vai ocorrer uma substituição da mão de obra, né? Então, ó, falta de emprego, eu vou sair. Desastres naturais, como seca e geada, então, a exemplo do retirante, a questão da seca, né? Por exemplo, quantos sertanejos deixaram a sua terra, né, lá no sertão e vieram aqui para a zona da mata, certo? Como exemplo, a gente vai ter Morte e Vida Severina, que vai retratar essa vida do sertanejo, né? Saindo do sertão, passando pelo agreste, aqui chegando aqui na zona da mata à procura de vida. A falta de infraestrutura, a baixa remuneração que ocorre no campo e a própria qualidade de ensino. Qual a consequência que o êxodo rural pode trazer? A favelização, o aumento do desemprego, o aumento do subemprego, a perda de mão de obra no campo e a marginalização. E aí aquele quadrinho ele pergunta, por que as pessoas deixam a terra natal e procuram outras terras para viver? Ficou fácil, né? Até porque eu já abordei isso aí no comecinho da aula. E aí a gente tem mais uma imagem também de retirantes aqui do Nordeste, lá na década de 50, que saíram por conta das difíceis, né? As dificuldades que eles encontraram no sertão. E aí o fluxo migratório no Brasil, eu trouxe dividido em 3 fases, tá? A fase do século XVI até meados de 1860, né, com a questão ali da migração por conta da criação do gado, a mineração, vindo ali para a área de Minas Gerais, por exemplo, né, principalmente, e a cultura do café. Na fase 2,
já é de 1860 a 1950. Então, a setinha verde saindo ali do Nordeste em direção ao Acre, por exemplo, marca a extração da borracha. A setinha laranja, tanto saindo da região Nordeste como da região Sul do Brasil, vai marcar a questão da cultura do café, onde pessoas iam para trabalhar, né, no café. A cultura do algodão, por exemplo, é aquela setinha marrom, tá, ali de Minas Gerais e da Bahia, né, para a questão ali do Oeste Paulista. A extração da borracha, né, em 1942, e a fase 3, de 1950 a 1996, a questão ali muito forte da industrialização, a seta verde, a construção de Brasília, a agricultura, a mineração, tá? Marca essa situação de imigrantes. Mas, como eu falei da migração interna, a gente também vai ter a presença de migração externa. E aí, no período colonial, a gente tem os portugueses e os negros escravizados. Os negros escravizados que realizaram uma migração forçada, ou seja, eles foram obrigados a vir para cá, a servir como uma mão de obra escrava. Os portugueses, que foram uma migração espontânea, né, que chegaram aqui, dominaram nossas terras, né, escravizando aí, por exemplo, os negros, os indígenas. E no final do século XIX, a gente vai ter, né, um outro tipo de imigração, que são os europeus, principalmente a vinda dos italianos e dos alemães. E no início do século XX, os japoneses. O que aconteceu nos últimos meses, né? Ou seja, é tão bom quando a gente identifica nas disciplinas de um modo geral, seja elas ciências humanas, ciências da natureza, ciências exatas. E aí, falando de imigração, nesses últimos meses, a gente identifica situações, né, relacionadas a pessoas que migraram ou pessoas que foram refugiados. E aí eu trouxe 3 fatos, né, importantes para essa temática, que é o garoto migrante, uma moça que morreu no deserto, né, recentemente, ali tentando entrar nos Estados Unidos, e os haitianos que vêm sofrendo nos últimos meses. Então, esse quadro, Os Operários, de Tarsila do Amaral, marca essa miscigenação que a gente teve com a chegada dos migrantes. Pernambuco, que é considerado, né, um estado que trouxe essa migração de retorno por conta do crescimento, né, do PIB, né, do Produto Interno Bruto, então faz com que as pessoas retornem para Pernambuco, né, porque sabe que vai ter aí um mercado de trabalho. Então, Pernambuco, ele vira uma área ecúmena, ou seja, uma área de atração. E o próprio município do Paulista, né, que vem ano a ano, trazendo uma característica também de um crescimento econômico, fazendo com que a população do Paulista não vá, né, se deslocar para uma outra área. E vamos para o nosso desafio de hoje. Então, observando a imagem ao lado, qual o tipo de migração que o rapaz está realizando? Você conhece alguém que realizou esse tipo de migração? Então, você vai responder, tá? Que tipo de imigração é essa? Se você conhece alguém que realizou, e pesquisar a história de imigração do seu bairro. Finalizamos por aqui. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima. Tchau!